Então, se me permitem, só aproveitar também mais uma vez para dar as boas-vindas a todos os presentes, dizer também que em nome da Magellan é um gosto, como sempre, estar aqui com a PTPC, colaborar com a PTPC, explicar um bocadinho, agora que esta sessão naturalmente é ligeiramente diferente da conferência, porque tem a ver muito mais com aquilo que foram os resultados deste Multi-AEC e que vão ser obviamente explicados aqui em mais detalhe pela PTPC, e depois teremos então um painel conduzido aqui pelo Dr. Jaime Quezado, para debater todas estas temáticas, um bocado também já na cena daquilo que fomos falando de manhã, mas que terá então início com as intervenções da engenheira Rita Moura e do engenheiro Luís Gomes. Portanto, obrigado mais uma vez e pedir então a ambos que viessem aqui para as suas intervenções. Obrigado. Ora, portanto, eu dou-vos as boas-vindas a este workshop, no âmbito do projeto Multi-AEC, Gestão Integrada de Multilaterais. Pronto, e estou aqui na abertura, agora na qualidade de Vice-Presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, em representação do Sr. Bastonário, o Engenheiro Fernando Almeida Santos, que pede desculpas, mas não pôde estar presente nesta sessão, teve de manhã, e pronto, e dar-vos as boas-vindas e dizer que, de facto, a Ordem dos Engenheiros é um ambiente em que queremos, de facto, promover, digamos, o benchmarking, a ligação entre os engenheiros e a promoção da engenharia portuguesa, não é? E, portanto, é um ambiente correto para o desenvolvimento deste tipo de iniciativas e na promoção da engenharia, que, como sabemos, um dos temas que foi falado hoje de manhã foi precisamente aqui a questão da atração e de retenção de talentos para estas profissões de engenharia, em geral, e em particular na área da construção, que, como foi dito pelo Sr. Bastonário, e eu vou só repetir para a sessão da tarde, de facto tem-se verificado um decréscimo muito significativo de jovens que querem ingressar por esta profissão, e isso é algo que é preocupante, que nos preocupa muitíssimo. Só para ter uma ideia, em 2013 verificou-se um decréscimo de 80% de candidatos de engenharia e, portanto, é algo que estamos a sentir os efeitos desse decréscimo e vamos sentir cada vez mais, e em oposição as necessidades da engenharia, e em particular a engenharia civil, são cada vez maiores, quer por todos os desafios que todos ouvimos falar do PRR, quer pelo próprio crescimento da população, que se estima que vai crescer até 2100 e, portanto, as necessidades de construção vão ser cada vez maiores. Pronto. E também da manutenção das infraestruturas construídas, e isso, pronto, é mais patente aqui na Europa, em que vamos ter que manter, regenerar e prepará-las também para as questões que têm a ver com as alterações climáticas, como foi aqui falado, porque, de facto, as infraestruturas construídas têm um potencial também muito grande regenerativo do ponto de vista climático. Foram faladas aqui as questões das Nature-Based Solutions, da questão digamos, de eficiência energética dos edifícios, da eficiência da construção propriamente dita. Portanto, são temas que todos ouvimos falar e de facto aqui uma necessidade muito grande de atrair engenheiros e retê-los e de facto o Build Collab também falou aqui da questão dos talentos, que temos que promover novos talentos para a engenharia civil, neste caso, porque estamos a falar da construção, mas estamos na casa da engenharia, precisamos de todos os engenheiros, precisamos também de engenheiros informáticos em grande escala, porque os desafios da inteligência artificial são bem visíveis. A inteligência artificial vai-nos permitir resolver muitas coisas, mas também traz muitos riscos, muitas ameaças, digamos assim, que temos que ter cuidado. Portanto, os benefícios são em igual proporção, mas em direção contrária às ameaças, e são também muito grandes, e portanto temos que ter essa consciência de facto daquela inteligência que vamos construir à volta da construção, que tenha, digamos assim, um bom ADN, ou seja, que os algoritmos não nos passem a perna quando começarem a aprender muito, e que de facto sejam algoritmos bons, não é? E que nos ajudem a tomar as melhores decisões. E pronto, e dar-vos as boas-vindas a esta Casa da Engenharia, que é sempre a vossa casa, para engenheiros e para outros profissionais, e mesmo que não sejam profissionais, é sempre a vossa casa, uma casa de desenvolvimento tecnológico, uma casa que está focada em servir a sociedade. Muito obrigada, e dou a palavra ao engenheiro Luís Gomes, vice-presidente da PTPC em apresentação.
Ora, então, muito boa tarde a todos. Por vezes, quando estamos em várias instituições, em funções em várias instituições, surgem-nos assim situações curiosas, porque a engenheira Rita Moura podia também fazer digamos, as boas-vindas em nome da PTPC, mas, enfim, para não concentrarmos tudo na mesma pessoa, fiquei eu de fazer aqui esta introdução e, portanto, gostaria de agradecer à engenheira Rita Moura, desta vez na qualidade de vice-presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, o acolhimento aqui da sessão da PTPC, dedicada a este projeto das multilaterais, do Multi-AEC. Nós, na PTPC, portanto, temos estado a executar nos últimos anos o pacto setorial que assinamos com o governo português. Esse pacto tem diversas dimensões, mais ligadas à inovação, mais ligadas à internacionalização, mais ligadas ao financiamento, mais ligadas à qualificação dos recursos humanos, um tema tão preocupante para o setor atualmente. É curioso que, quando começámos a discutir em 2016, 17, já não me recordo exatamente, mas o setor ainda não estava longe, nessa altura, por mais razões, mas estava longe de estar na situação em que, apesar de tudo, está agora. Estávamos muito perto do pico inferior da atividade do setor da AEC em Portugal. E, portanto, estávamos confrontados com outros problemas, mas, curiosamente, algumas das coisas que na altura identificámos e que temos estado a executar, na minha opinião, estão muito alinhadas com os problemas que o setor, hoje, com uma conjuntura completamente diferente, está confrontado. Nesta área do financiamento, da internacionalização, foi identificada, e acho que este projeto que foi desenvolvido, no fundo, também permitiu constatar isso mesmo. Penso até que, enfim, não me querendo antecipar aquilo que a AECEP também possa dizer sobre esta matéria no painel, mas creio que as empresas portuguesas ainda têm aqui muito por explorar neste mercado das multilaterais, que é um mercado que, acho eu, tem imenso potencial, mas de facto a realidade demonstra que não tem sido, acho eu, suficientemente aproveitado pelas empresas portuguesas. E, portanto, a PTPC, nesse contexto do pacto e desse diagnóstico, no fundo, pretendeu desenvolver este projeto no sentido de dar o seu contributo para que o acesso às multilaterais, este mercado das multilaterais, pudesse ser melhor conhecido por parte das empresas, no fundo, procurando de alguma forma complementar o esforço que a AECEP também tem procurado fazer a este respeito. Portanto, hoje é o momento de apresentar, pelo menos parte do trabalho que foi desenvolvido no âmbito deste projeto. Também foi um projeto que também, curiosamente, nasceu numa altura um pouco complicada e que afetou, pelo menos, a parte inicial da sua execução, porque um projeto que implica, enfim, todas estas dinâmicas e até, inclusivamente, reuniões presenciais com os multilaterais, teve de ser, de alguma forma, ajustado, porque, enfim, este projeto começou ou pelo menos a ideia dele, portanto, a candidatura dele foi em 2020, em janeiro, salvo erro, e, portanto, em fevereiro ou em março estava o país a fechar e o mundo todo a fechar durante uma boa parte deste período. Felizmente, nós, como humanidade em geral, conseguimos responder a um desafio, talvez o desafio das nossas vidas, de uma maneira muito mais rápida do que aquela que pensámos, pelo menos naquele impacto inicial, em que não sabíamos muito bem o que é que vinha aí, uma série de conjunturas e de conjecturas, aliás. Eu lembro-me na altura de serem feitas, portanto, na altura ninguém antecipava de fundo tão rapidamente as coisas mudassem, ou normalizassem, melhor dizendo, mas o facto é que isso assim aconteceu e, portanto, estamos aqui hoje novamente presencialmente. Há 3 anos atrás parecia impossível que num horizonte de 3 anos se calhar estivéssemos e assim se consumou. Portanto, a partir daí o projeto, naturalmente, apesar de naquele primeiro ano, segundo ano, não andou, digamos, ao ritmo que nós gostaríamos. A partir daí, enfim, conseguimos implementá-lo
Tenho pena hoje não conseguimos atrair aqui mais empresas, mas a PTPC fará um esforço grande para divulgar junto de todas as entidades todos os resultados do projeto e tudo aquilo que no fundo foi feito, e esperemos que com esse esforço consigamos dar então o nosso contributo para aquilo que era o que eu referi inicialmente, ou seja, aquele eixo que foi comprometido com o Governo relativamente ao papel do cluster no apoio ao desenvolvimento do setor nesta dimensão do financiamento e das multilaterais, possa ser uma realidade e possa ser bem sucedido. Portanto, não é a mim que vocês hoje querem ouvir falar, porque hoje temos aqui um painel, portanto eu vou rapidamente passar a palavra a quem realmente vai apresentar o trabalho que foi feito e aqui ao painel que vai hoje também aqui intervir. Portanto, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Eu peço, entretanto, aos colegas de painel também que possam tomar as suas posições e, entretanto, vou-vos dando umas notas muito breves sobre o nosso projeto Multi-AEC, Gestão Integrada das Multilaterais, e pronto, no fundo, dar-vos aqui umas breves notas. Portanto, aqui no fundo, os objetivos do projeto, no fundo temos aqui mais conhecimento e melhor informação, eram esses os nossos objetivos, no fundo, na área da internacionalização, sistematizar o conhecimento que é proporcionado aos nossos associados e também aqui mais cooperação e participação integrada dos associados, como já falei de manhã e outras pessoas também referiram, aproveitar aqui o efeito de alavancagem de grandes empresas para consigo levarem PMEs, fornecedores nacionais e, portanto, aqui esta visão, digamos, integrada de todos e também mais inovação e valor para as empresas. No fundo, são estes os grandes objetivos, enfim, que procurámos atingir com o projeto. E depois tivemos aqui, enfim, o levantamento estratégico das multilaterais, depois aqui a rede colaborativa e plataforma digital que foi desenvolvida, não é? E que os nossos associados estão, pronto, muitos deles já preencheram o seu perfil, digamos assim, nesta rede e outros o irão fazer e, portanto, terão acesso a uma área mais reservada desta plataforma, sendo que isto fica aberto, não é? Tem uma área mais aberta ao público em geral e depois uma área mais restrita aos associados da PTPC. Depois, claramente, aqui as visitas de trabalho às multilaterais, que tiveram como consequência também os convites das pessoas que estiveram aqui connosco e, portanto, que foi muitíssimo interessante, já vou falar daqui a pouco, e a nossa conferência internacional e workshop final, que é o dia 2, digamos assim, que estamos a presenciar. Depois aqui em termos de resultados, no fundo aqui as empresas integram esta rede colaborativa, uma rede estratégica de internacionalização em que, com uma visão construída entre os associados, definimos áreas e geografias também, é importante, estratégicas para digamos, o desenvolvimento das empresas e a utilização, as empresas utilizam a tal plataforma digital e depois os contactos estabelecidos nas visitas de trabalho da maior importância e cujos resultados também partilhamos com os nossos associados naturalmente e futuras ações de cooperação e concursos. Não há dúvida que estas ligações acabam por trazer muitos resultados. Portanto, temos aqui, em termos da plataforma colaborativa, e temos, de facto, aqui o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Europeu de Investimento. Portanto, são, de facto, as multilaterais que foram contactadas no âmbito deste projeto e com as quais reunimos, que foi da maior importância para a construção deste projeto. Bom, temos aqui uma síntese das visitas às multilaterais, neste caso Londres e Bruxelas, portanto, nos bancos e também aqui uma iniciativa de salientar na nossa embaixada em Londres, que foi muitíssimo concorrida, devo dizer. Portanto, eu acho que de facto o imobiliário está a ter uma atratividade muito grande nestes países. Espero que não seja só isso, mas também, não é?
e foi de facto muito interessante, e as visitas com os bancos foram muitíssimo interessantes, mas vamos ver mais à frente. E depois também aqui visitas às multilaterais em Washington, que eu já referi, do Banco Mundial e do BID, e que temos também aqui depois também uma recepção na Embaixada em Washington e aqui alguns aspectos dessas visitas. Depois, pronto, a iniciativa Prestige, portanto, tem exposição lá fora e peço que podem ver no final desta sessão, deste livro Prestige, que no fundo é um livro de um fotógrafo de arte, não é? Um fotógrafo que tem acesso a museus, portanto, não é um livro de fotografias de obra, mas é um livro de arte em que o objeto artístico são obras executadas por engenheiros e arquitetos portugueses, empresas de construção portuguesas, projetistas portugueses, obras executadas ou projetadas ou com materiais portugueses em Portugal. E, portanto, que dá uma nota de prestígio daquilo que é o setor da arquitetura, engenharia e construção portuguesa, de dizer que as obras foram selecionadas com base num júri, portanto, e que respondeu a um critério bastante, com uma pretendendo representar em termos geográficos todo o país, pretendendo, digamos, pontuar melhor obras que tinham em conta aspectos de inovação e de sustentabilidade, enfim, obras que prestigiam, e também a questão estética, naturalmente, como é óbvio, e que prestigiam o setor da arquitetura, engenharia e construção português, e, portanto, este livro, as fotografias estão lá fora, podem manuseá-las, podem verificá-las, o livro existe também na sua forma física, sendo que tem um livro mais artístico, sem qualquer inscrição, porque essa foi uma indicação do próprio artista, o André Cepeda, e depois tem um livro, pronto, um anexo, digamos assim, um livro anexo que tem a descrição dos locais das obras e com as entidades envolvidas, e portanto é algo que distribuímos em todas estas visitas e foi muito bem acolhido em todas as visitas que tivemos, e pronto, de facto um trabalho também que fica para a posteridade para sempre, diria. Depois temos também um portfólio internacional do setor da arquitetura, engenharia e construção, e este portfólio, em versão digital, digamos assim, foi feito com contributos dos nossos associados e aqui sim representando obras executadas no mundo inteiro, não é? Por empresas, projetistas, fornecedores portugueses no mundo inteiro, que também nos prestigia muito e que também foi apresentado em todas estas visitas e continuará a ser. Portanto, estes outputs não se esgotam neste projeto, eles vão ser utilizados em muito mais iniciativas, naturalmente. Pronto, e depois temos aqui os follow-ups, digamos assim, daquilo que foi o projeto, a recolha de informação, as ações de cooperação, aqui também a promoção de consórcios e ações de demonstração. Portanto, no fundo, através desta plataforma é possível os vários associados identificarem os interesses de outros associados e assim encontrarem convergências, pontos de interesse comum e digamos assim, entre eles associarem-se e irem com uma estrutura muito mais forte para um concurso, agregando outras valências portuguesas, não é? E, portanto, é isso que se pretende. E depois também ações de demonstração dessas iniciativas. E pronto, resta-me agradecer-vos mais uma vez, em nome da PTPC agora, a vossa presença e que se inscrevam nesta plataforma e que sejam uma parte interessada neste processo e que sejam um agente de mudança nesta iniciativa que é a internacionalização especializada do setor da arquitetura, engenharia e construção portuguesa. Muito obrigada. Muito bem, então se calhar eu inicio já a parte da moderação e portanto nós, como foi dito no início desta sessão, vamos ter agora aqui uma sessão de apresentação de resultados do projeto e que basicamente vai ter dois momentos de intervenção, portanto, um pelo Eduardo Filipe que vai fazer uma apresentação da rede colaborativa e da plataforma. Eu depois também, como acompanhei, tive muito gosto nisso, as visitas de trabalho em nome da Gerita Moura, do João Gomes e do João Moutinho, que foram parceiros nestas visitas, darei nota muito breve do que é que foram as visitas, os resultados, mas penso que a parte mais interessante será depois do debate que teremos a seguir. Temos o prazer de ter também aqui a doutora Inês Jaco,
que é já há muitos anos uma responsável, portanto, é já há alguns anos, porque antes de ter outras funções, uma responsável da ICEP desta área, e está aqui em representação do grupo de trabalho dos militares que integra a ICEP e o GPAD e o Ministério das Finanças. Portanto, passava a enviar a palavra ao Leonardo Filipe, que vai fazer uma apresentação da plataforma da rede regulativa. Boa tarde a todos. Eu vou dar início a esta pequena apresentação, uma coisa relativamente breve, mas muito prática. A ideia desta plataforma, como foi dito, plataforma colaborativa e plataforma informática e rede colaborativa, para, no fundo, dar aqui a expectativa do que foi o início deste projeto com a PTPC. Era importante, dado o seguimento do trabalho da AICEP, excelente trabalho nesta área das multilaterais, mas era importante no setor da construção, nós irmos um bocadinho mais ao detalhe, concurso a concurso, empresa a empresa, banco a banco, ver exatamente quais eram as oportunidades, perceber onde é que elas existiam e, no fundo, fazer um bocadinho essa súmula do que poderia ser uma abordagem muito pragmática a esta realidade. Como a engenheira Rita Moura disse, portanto, o projeto tem este. Eu, entretanto, aqui mais um bocadinho vou tentar abrir a plataforma para vos mostrar um pouco mais ou menos como é que ela funciona. Esta é a página principal, exatamente do Banco Mundial, o BERD, o BID e o Banco Europeu de Investimentos. E quais são os objetivos deste trabalho especificamente? Portanto, disponibilizar ao público, ou seja, isto é uma ferramenta que tem a parte pública, naturalmente, tem uma parte pública e depois uma parte privada. Todos os concursos no âmbito da construção, da arquitetura, engenharia e construção, destas 4 instituições que foram objeto do projeto. Fornecer, naturalmente, ao público todas as informações gerais e sobre alguns tutoriais destes bancos, que é muito importante para que haja essa cultura do conhecimento destas instituições. Depois, esta concepção da plataforma que existe na página web da PTPC é uma plataforma que ela foi desenhada de forma totalmente automática para que, a partir de todas as keywords que foram definidas para os projetos de arquitetura, engenharia e construção, ela recolher dos bancos tudo aquilo que interessa especificamente ao setor, como, naturalmente, o Banco Mundial, por exemplo, tem milhares de concursos, sobretudo, enfim, para em vez das empresas andarem à procura do que é exatamente o que é que lhes interessa, nós fizemos esta seleção automática e a plataforma automatizada faz no fundo, este resumo e esta recolha desta informação. Depois, isto para a parte pública, os membros da PTPC têm enfim, por serem membros da PTPC, naturalmente, têm um tratamento um bocadinho mais personalizado e têm acesso a outro tipo de informação. Se assim o desejarem, podem selecionar e podem ter informação específica relativamente a cada um destes setores que aqui foram identificados. Eles foram divididos em AEC, naturalmente, pelo nome do próprio cluster, e depois 1, 2, 3, 4, 5, entre projetos e estudos de engenharia e arquitetura, fornecimentos de materiais, construção de infraestrutura, fiscalização e auditoria e consultoria especializada, isto para que nós possamos, de alguma forma, seguir toda a cadeia de valor de um projeto de construção. E esta parte final, que é permitir o estabelecimento de consórcios de empresas portuguesas na resposta aos concursos das multilaterais. Esta talvez seja a parte mais interessante do projeto, porque permite que as empresas, e mais tarde já podemos visualizar um bocadinho mais, as empresas possam ter a visibilidade geral, do panorama geral nacional de interessados sobre cada um dos concursos e poderem, de alguma forma, estabelecer desde logo consórcios. As empresas têm essa possibilidade de os fazer, a PTPC também, naturalmente, como gestora da plataforma, terá essa faculdade de promover esses consórcios e isso, como nós precisamos de escala, hoje de manhã ouvi exatamente estas expressões, que era preciso efetivamente escala para podermos internacionalizar de forma robusta.
aqui poderá estar uma ferramenta que ajudará a esse, dentro da sua simplicidade, mas que ajudará seguramente a essa internacionalização por meio desta associação de empresas. Também a plataforma poderá permitir a contratação e a avaliação de parceiros externos. Nos concursos multilaterais existe muito a necessidade de, em determinados países, serem contratados parceiros locais. E esses parceiros locais podem se propor aqui, podem ser avaliados pelas empresas portuguesas, podem automaticamente propor a serem parceiros também e agentes locais de mudança nos países onde as obras são realizadas. Eu vou tentar abrir aqui a plataforma só para podermos correr um bocadinho o que é que existe. Desde logo, numa primeira fase, estão indicados os associados da BTPC, enfim, todas as empresas que são associadas, estão divididas por cada um, enfim, pela forma como foram divididas no cluster. E estes associados, todos estes aqui têm uma ligação à sua webpage, naturalmente, portanto, qualquer contacto estrangeiro que possa, por intermédio da BTPC, ter acesso ao cluster português, tem desde logo acesso a todas as empresas que são associadas, naturalmente. Existirão outras que não estão associadas, mas isso faz parte do processo. Portanto, aqui estão exclusivamente os associados. Por outro lado, a plataforma, ao nível público, permite consolidar todos os projetos que são lançados pelas entidades multilaterais. Lá está, aqui podem ser escolhidos os bancos, ou seja, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, que foram os que são objeto deste trabalho. Todos os projetos que têm de alguma forma a ver com o setor da construção estão aqui lançados. Neste momento, podemos ver que estão lançados 4.109 projetos. Eles são projetos que estão a ser lançados a todo momento. Enfim, à medida que os bancos os vão lançando, a plataforma vai beber a informação desses bancos e consolida a informação aqui. O que é que os associados podem ver? Neste momento, em termos públicos, a pessoa, o agente público que não seja associado à BTPC apenas pode ver estas informações, e o que terá que fazer é ver e verificar se algum destes projetos tem interesse e ir ao banco especificamente à procura desta referência, do nome, da data de lançamento, qual é o setor, em que país é que o projeto está a ser lançado. Portanto, pode fazer isso e essa é a informação que lhes é passada. O projeto ainda tem, enfim, informações genéricas, o projeto, o que é o mercado das multilaterais, notícias, tutoriais. Tem aqui também a possibilidade de haver novos associados e os parceiros locais. A plataforma está em 3 línguas, portanto tem português, francês e inglês, mas quem se queira, empresas estrangeiras que se queiram candidatar a ser um parceiro local, podem fazer aqui, fica naturalmente sujeita à validação da BTPC, e os associados da BTPC ficam com a informação de que existe um parceiro local num país X, que seja ele onde for, que tem interesse em colaborar com as empresas portuguesas. Isto, desde logo, permite, no fundo, que haja uma primeira interação e que não sejam só, enfim. Pronto. Depois, nós temos diversas possibilidades. Eu vou aqui entrar com uma empresa teste, no fundo. Desculpa. Só para dar mais ou menos uma noção do que é que uma empresa, seja ela qual for, portanto, esta é uma empresa teste, mas é um associado da BTPC, ok? A partir do momento em que sejam considerados associados da BTPC, passarão a ter
uma password e um login específico. Os projetos, os tais ISC 1, 2, 3, 4 e 5, estão aqui indicados também. Pode ser feita uma triagem por intermédio destas keywords, também pode ser escolhido o país, o banco, o projeto, etc. Nesta fase, eu estou a entrar como empresa e eu tenho, por exemplo, um projeto no Banco Mundial, ou um projeto, neste caso, apareceram todos do Banco Mundial, mas pode ser um outro projeto, por exemplo, do Banco Europeu de Investimentos ou do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Este é o Interamericano, peço desculpa. O BIRD. Pronto. E a empresa, tendo projetos do BIRD nos diversos países onde o BIRD está presente, pode fazer a consulta ao projeto diretamente, clicando aqui, vai à página do BIRD para este projeto especificamente, pode fazer uma visualização para ver só os pequenos detalhes, ou seja, estes são os detalhes que foram colocados pelo banco. Enfim, neste momento, este projeto é um General Procurement Notice, que tem todas as informações, etc. E a empresa, que é esta empresa teste, que está indicada, pode dar a indicação de que tem interesse ou não tem interesse neste processo. O que é que isto permite? Se eu disser que tenho interesse, eu vou ficar registado para todos os associados como sendo uma empresa que teve interesse neste projeto. Um próximo associado, ao ver o mesmo projeto, pode verificar quais foram as empresas que têm interesse neste projeto e daí permitir que automaticamente haja uma convergência de interesses e as empresas que tenham interesse num determinado projeto possam, no fundo, entrar em contacto e estabelecer desde logo os seus acordos. Também podem manifestar que não têm interesse, como é evidente, ou então que podem necessitar de apoio que significa que têm interesse neste projeto, mas que precisam de algum apoio para seguir com o processo de procurement e aí dará lugar naturalmente a apoio da PTPC para o desenvolvimento da sua atividade. No âmbito da PTPC, eu terei que sair e entrar como administrador. Não querendo naturalmente mostrar muito do que é que o administrador vê, mas o administrador naturalmente verá muito mais coisas e terá a informação de quais foram as empresas que manifestaram interesse para cada um dos projetos. Nós temos aqui a empresa teste, que foi a empresa que eu entrei agora, e a PTPC pode ver que relativamente à empresa teste, para além das outras empresas, naturalmente são associadas, a empresa teste não é um associado, mas teve uma ação e já mostrou interesse num determinado projeto. 2, 3, seja o que for. Também tem as que não manifestaram interesse, e aí não manifestaram interesse não há nenhum problema. As que precisavam de apoio, as que não responderam, porque é que está aqui, não respondeu, porque cada projeto destes, de acordo com a configuração da tipologia que aqui está indicada, cada associado da PTPC vai escolher, de alguma forma, quais são os projetos que têm interesse em receber. Eu posso ter só interesse em receber projetos do tipo ASC3, de construção de infraestruturas. Não quero nada de projetos, fornecimento de materiais, tudo o que seja construção de infraestruturas. A minha empresa, se eu registar e se eu a credenciar com estas premissas, tudo o que tenha registado como construção de infraestruturas eu vou receber. Vou receber um e-mail de uma informação a dizer eu tenho um projeto daquela categoria que foi lançado pelo Banco X e que terei que aceder naturalmente à minha página ou à parte específica da plataforma e poder perceber qual é o projeto e depois interagir com ele ou não. Neste caso, o administrador tem naturalmente informação de informações sobre as empresas, tem informação sobre os parceiros que, este parceiro, enfim, são parceiros também fictícios, como é evidente, mas estes parceiros podem ser parceiros que tiveram uma avaliação
feita pelas próprias empresas associadas da PTPC, isto é, se houver um parceiro externo que eu queira candidatar como parceiro externo para um determinado projeto, eu posso candidatar esse parceiro e outras empresas do cluster podem validar ou não validar, ou classificá-lo eventualmente, no sentido de dizerem, eu já tive interações com esta empresa e fiquei satisfeito, não fiquei satisfeito, no fundo dar-lhe uma certa valorização em termos de ranking, e ela depois obviamente servirá, é meramente indicativo, como é óbvio, porque servirá apenas de validação e de avaliação para as outras empresas que possam estar à procura de um parceiro igual e que possam querer convidar ou contactar essa entidade. Pronto, aqui são os próprios utilizadores, a tipologia de projetos, enfim, depois isto vai tendo uma série de capacidades que podem ser desenvolvidas e basicamente é isto. A ideia, o principal deste projeto é que a empresa terá a capacidade de poder, neste caso a PTPC terá a capacidade de poder identificar quais são as empresas que têm interesses nos projetos que estão identificados das multilaterais, estabelecer os consórcios ou promovê-los, e as empresas também associadas também têm essa possibilidade de entre elas contactar, para além de terem a capacidade de, obviamente, concorrer aos processos diretamente. Pronto, o projeto, naturalmente, este projeto cingia-se a isto, ok? No fundo era um repositório daquilo que existe ao nível dos projetos dos 4 bancos que foram objetos do projeto, no fundo scannerizar tudo o que são os projetos de construção e dar essa informação pública e privada, e de forma privada poder estabelecer uma rede de parceria, no fundo, e de informação e de contacto de partilha de informação e de contacto e de estabelecimento de consórcios dentro do projeto. Portanto, este projeto tinha esta valência. Que outras valências é que isto poderá ter, naturalmente? Alargar isto a todas as multilaterais, porque existem muito mais multilaterais financeiras. As multilaterais têm uma abrangência muitíssimo grande. Nós, só para vos dar uma noção, nós fizemos um inquérito às empresas integrantes do cluster, no fundo para identificar quais eram as multilaterais financeiras que teriam mais interesse em poder abordar. Isto pode permitir no futuro também o seguimento dos contratos, isto é, a partir do momento em que os contratos sejam estabelecidos, é possível criar no fundo aqui a cadeia de valor do contrato todo, desde a concepção, chegando à construção e também à validação e à fiscalização do projeto, ou seja, o projeto pode ser todo ele aqui integrado, a plataforma tem a capacidade para se poder introduzir essas valências, e também, no fundo, aos próprios associados que têm interesse em desenvolver a área das multilaterais, permitir apostar um pouco na formação, nesta formação para a parte administrativa, da elaboração dos contratos, a parte financeira, a parte também da área legal, administrativa, da prevenção de conflitos com as multilaterais. No fundo, tudo isto é possível integrar aqui à medida que a plataforma naturalmente vai ganhando a sua autonomia, a sua vida e possa gerir projetos e ideias futuras. Muito obrigado. Muito bem, pronto. Eu agora vou fazer eu próprio uma apresentação muito breve do que foram as visitas da BEI, muito rápido, depois passamos à discussão, né? Que é a parte mais importante. Muito bem. Sim, senhor. Pronto, em relação às visitas da BEI, eu já agora dar nota de que isto foi de facto uma das atividades integrantes do projeto, mas foi uma atividade importante porque permitiu contactar no terreno com aquilo que de facto é a realidade destas instituições e da sua dinâmica. Portanto, eu tive o lugar de prazer de acompanhar a Rita Moura, o José dos Gomes, que você e o Dr. João Matinho, quer a Alberto, quer a Comissão Europeia numa primeira fase, e depois também
a Washington, ao Banco Mundial e ao IDB. E, portanto, de facto, foram muito interessantes porque nos permitiram perceber que há dinâmicas que foram hoje apresentadas de manhã, como vimos, em andamento muito interessantes, e que é, de facto, muito importante nós sabermos aproveitar essas oportunidades. Portanto, eu vou dividir a apresentação, que vai ser breve em 3 momentos. Primeiro, o contexto, o porquê destas visitas, o porquê deste projeto, o porquê das multilaterais. Uma nota muito breve sobre as ações realizadas, a engenharia também já falou, mas eu vou complementar e depois algumas conclusões. Pronto, a primeira nota, eu gostava de, acho que é importante nestas coisas nós agradecemos, e portanto estamos aqui perante algumas empresas, também perante outros stakeholders. Portanto, primeiro a ICEP, está aqui o Dr. Jorge Salvador, a Dr. Inês Jaco, e também muito aos delegados, não estão aqui hoje naturalmente, mas estiveram muito ativos na preparação das diferentes visitas e também das sessões que foram realizadas, quer no Reino Unido, quer no Benelux, quer nos Estados Unidos. De facto, foram muito incansáveis no contexto de parceria que estabeleceram neste projeto, e acho que isso é de louvar. Depois, os representantes do BED, no gabinete da comissária Elisa Ferreira, no World Bank, que de facto foram muito disponíveis para as reuniões que se realizaram, e no próprio IDB, embora não tenhamos representante, tanto quanto eu sei, no IDB, houve de facto por parte aqui da doutora Inês toda a preparação do trabalho que foi feito. E finalmente, em relação aos parceiros locais, a Rita falou um bocado do sucesso que tivemos na sessão de Londres, também a sessão de Bruxelas foi uma sessão também muito dinâmica. Na Embaixada dos Estados Unidos foi, pronto, uma sessão mais intimista, mas todas elas tiveram de facto parceiros muito ativos nesta matéria. Há aqui um tema que tem a ver com este projeto, que estamos hoje aqui a fazer o balanço e que hoje de manhã também tivemos a oportunidade de discutir, e que tem a ver com o porquê desta questão das multilaterais. Nós temos que perceber que há aqui um novo contexto estratégico que se desenhou sobretudo no pós-pandemia e que leva a que as empresas portuguesas, sejam as maiores, sejam as mais pequenas em cooperação, enfrentem o desafio da internacionalização de forma diferente. E, portanto, um tem a ver com incerteza, isso foi falado hoje de manhã, nomeadamente pelo Paulo, pelo representante da OCDE, que foi muito claro nessa matéria, portanto, que de facto deu nota dessa nova dinâmica. A questão da complexidade, a questão da urgência de haver uma cooperação, sobretudo nas PMEs, portanto, o cluster da EC e a PTPC tem, de facto, um ecossistema muito voltado também para as PMEs, é importante que isso também seja claramente percebido. A questão que foi também falada muito pelo representante da OCDE em relação à questão da governance, estes projetos são projetos complexos. Acho que quer a representante do Banco Mundial, quer a representante do BED mostraram que, de facto, os projetos são projetos inovadores, desafiantes, mas exigem aqui alguma dimensão de governance e a questão do valor que está associado, ou seja, a percepção de que estes projetos têm que trazer valor para quem os realiza. Também trazer aqui um bocado a jogo aquilo que são as variáveis que hoje são essenciais para este tipo de projetos e também um pouco para o mundo em que nos vivemos, a questão da sustentabilidade, a questão da qualidade, porque todos os projetos têm que ter qualidade, o digital, a inovação e a eficiência. Portanto, sintetizando um pouco aquilo que foram estas ações e que também há um bocado a Rita Meu já deu um bocado de nota. Portanto, no caso da ação de Londres, basicamente foram 2 momentos, portanto, uma visita muito interessante ao BED. O BED é um banco, como diz a doutora Maria Melo, teve a ocasião de dizer hoje de manhã, foi constituído a seguir à queda do Muro de Berlim, portanto, em 91. Está em Londres, porque na altura foi o contexto que foi definido, do ponto de vista da sua localização, mas a sua intervenção é muito em países que têm a ver com novas dinâmicas de intervenção, nomeadamente a Ucrânia, que é neste momento um caso conhecido, do ponto de vista de todos, mas também em países da Ásia Ocidental, um pouco também na zona do Médio Oriente. Há dinâmicas muito interessantes em crescimento. As reuniões que houve no BED foram muito interessantes, permitiram demonstrar que de facto há aqui um potencial enorme em termos de oportunidades a desenvolver. A própria doutora Maria Melo hoje disse, na área que ela está envolvida nas energias renováveis, que de facto está muito eliminada, as empresas portuguesas não estão envolvidas, e portanto há aqui um potencial, e inclusive também do Dr. Jorge Salvador, e portanto é o pós-projeto, e é a sequência. Portanto, o que estamos a fazer hoje é apenas um balanço, e portanto o mais importante é o que se vai fazer daqui para a frente. E acho que o BIRD é claramente uma entidade que vale a pena aproveitar do potencial que tem. Houve também a oportunidade, isso foi um plus, não estava previsto no projeto, mas foi entendido que se ia fazer, dado que se estava nesses locais, de fazer umas sessões de demonstração do que se está a fazer de bem em Portugal, e com a colaboração da ICEP em Londres, da Embaixada, fez uma sessão nas instalações da Embaixada, muito interessante, com bastante gente. Houve, de facto, uma dinâmica de mobilização muito interessante, como disse a Engenharia Rita Moura, e onde a Engenharia Rita Moura, o Gil Gomes e o Dr. João Moutinho tiveram a oportunidade de apresentar um pouco aquilo que o Cluster e a própria Biodecolab estão a fazer. Houve contactos que foram feitos e esperemos que possam ter sequência nessa matéria. Ainda no mesmo contexto da mesma visita
inicial esteve-se em Bruxelas e, portanto, a ideia foi visitar a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia inicialmente estava previsto ir ao Banco Europeu de Investimentos, isso aliás esteve previsto a ser a candidatura, mas depois optou-se por ir à Comissão Europeia, aliás em articulação com a doutora Inês Jacome e também com o Dr. Jorge Salvador, porque de facto, pronto, do ponto de vista prático foi mais operacional e acabou por ser mais útil. Houve uma reunião no gabinete da Comissária que foi muito útil e permitiu perceber como é que da Comissária Elisa Ferreira, portanto, que é a nossa representante na Comissão, que não tem propriamente a tutela destas áreas, mas tem a tutela dos fundos comunitários e de tudo que tem a ver com as políticas de coesão, e foi muito interessante a reunião, mas não seja porque permitiu, e que está aqui o Dr. João Moutinho e a Rita Moura podem demonstrar isso, perceber quais são as dinâmicas de financiamento que existem, sobretudo na área da inovação, e que podem ser muito úteis no futuro nesta matéria. Houve também uma sessão em Bruxelas, exemplo da que houve em Londres, que foi realizado no Hub Brussels, que é uma espécie de entidade da região de Bruxelas para a promoção local, mas correu muito bem também. Não teve, obviamente, mesmo número de pessoas que teve em Londres, mas também essas coisas não se medem por número de pessoas, medem-se pela qualidade, e foi uma ação muito interessante, muito ativa e também resultaram em contactos muito interessantes. Depois, houve, mais recentemente em Washington, uma visita que estava prevista e que teve também 3 momentos muito interessantes. Primeiro, uma visita ao Banco Mundial, que penso que correu muitíssimo bem. Foi, de facto, muito interessante a preparação desta sessão, portanto, que é graças à ICEP, que é a doutora Inês Jacome, muito também ao representante português no Banco Mundial, doutor Miguel Coelho. Miguel Coelho, exatamente, são muitos nomes e falha às vezes. E, portanto, e o próprio Dr. João Mota Pinto, que é o atual delegado na ICEP. Foi uma visita muito interessante, foram reuniões muito intensas. O Dr. Enzo Laurentes, que é o Chief Procurement Officer do banco há muitos anos, não pôde estar presente, embora seja um grande entusiasta de Portugal, mas tivemos hoje cá, tivemos por exemplo de ver de manhã a doutora Diana, e acho que o Banco Mundial é claramente uma espécie de joia da coroa, se pode dizer, das multilaterais, e que obviamente as oportunidades existem. Ficou claro, hoje não ficou patente hoje da parte de manhã, que também não era uma ideia, que há ali uma dinâmica de mudança também. A IFC, que é a entidade mais ligada ao financiamento, está numa fase de crescendo em termos de organização interna. Portanto, há dinâmicas internas que estão a existir, mas as oportunidades existem e são muito claras. Há, obviamente, como sabemos, já uma grande experiência de utilização do Banco Mundial por parte de empresas portuguesas, realmente das grandes empresas, da Mota-Engil, da Teixeira Duarte, da Casais e de outras, mas há aqui oportunidades para o futuro que se desenharam e acho que os contactos que ficaram estabelecidos têm esse contexto de oportunidade. Depois houve uma visita ao IDB, que é um banco muito focado, sobretudo na zona da América Latina, do Caribe, também da América Central, mas onde as oportunidades existem. Aliás, a notícia que tivemos hoje do representante da OCDE, de que de facto, do Dr. Paulo, portanto, que iríamos ter uma possível, muito a breve, curto prazo, adesão do Brasil à OCDE, é uma notícia muito importante, porque mostra que de facto países supostamente em vias de desenvolvimento estão já a subir a um patamar novo. E o Brasil é obviamente um país importante do ponto de vista das estratégias de internacionalização das empresas portuguesas, em particular as empresas de construção. No IDB as reuniões correram muito bem, há também coisas muito interessantes a acontecer naquele mercado, sobretudo na área digital, também correu muito bem. E finalmente, como disse a Rita Moura, tivemos depois uma sessão de embaixada, que foi uma sessão muito interessante do ponto de vista das oportunidades que desenhou. Portanto, os objetivos desta visita eram sobretudo 3, portanto, reuniões com os multilaterais para de facto perceber um pouco o estado da arte, o que é que está a acontecer, quais são as novas tendências, os novos desafios, que tipo de oportunidades é que se desenham para este setor, perceber um pouco também como é que um cluster como a AEC e toda a fileira poderão encaixar nesta nova estratégia e também apresentar coisas que a própria PTP está a fazer, nomeadamente o Prestige, como foi dito muito bem para a Rita Moura, além de um portfólio nacional que também foi apresentado. Conclusões, e com isso vou terminar. Ficou claro, mais ou menos, deste roadshow, se assim se pode chamar, que há aqui claramente, por parte destas entidades, uma aposta em 2 grandes eixos, que muitas vezes não são coincidentes, mas que, obviamente, vivem muito um do outro em termos de atividade, que é a questão da inovação. Tivemos o exemplo do Bird, que tem um Digital Hub muito focado na questão da inovação, aliás, a própria PTPC, tendo em conta que participa já num Digital Hub a nível europeu. Há aqui coincidência do ponto de vista de estratégias. A inovação está presente, aliás, se recordarmos o que foi dito hoje de manhã, que era a representante do BERD, que era a própria representante da Banco Mundial e o representante da CDE, falaram muito nisso, e depois a perspectiva de, com isso, acrescentar valor. Portanto, este eixo de valor, inovação. Depois,
ficou claro também nas reuniões que houve que há aqui claramente uma necessidade de uma nova agenda de cooperação. Aqui o tema é o seguinte: existem de facto projetos, existem concursos, existe informação que está disponível através das plataformas, quer do BERD, quer do Banco Mundial e naturalmente também o IDB, a Comissão Europeia, num outro contexto, tem plataformas que estão ativas, são muito dinâmicas e, portanto, é possível através delas aceder a oportunidades de concurso, seja na área da consultoria, seja na área de projetos, seja noutro tipo de contexto. Mas há claramente aqui também a percepção de que é importante ter uma relação de parceria muito mais direta e, sobretudo, de fomentar em sede daquilo que são as oportunidades que se desenham no nosso país, oportunidades de cooperação. Como foi dito por Dado Filipe na apresentação anterior, esta plataforma colaborativa que foi desenhada e que, obviamente, irá ser agora reforçada na sua execução e operacionalização, vai ser um instrumento muito útil à PTPC e ao Cluster para poder ajudar, nomeadamente, as pequenas e médias empresas e as entidades do ecossistema, portanto, as universidades, centros de competência, a participar neste tipo de projetos. E depois também uma outra questão que ficou clara e que teve a ver com as apresentações da parte da manhã, que é a questão de os projetos onde se participa serem projetos com mais qualidade. Mais qualidade na rentabilidade que podem proporcionar a quem participa neles. E, portanto, nós hoje temos projetos diferentes nesta área daqueles que tínhamos aqui há uns anos, porque, de facto, as variáveis são outras, muito focados na sustentabilidade, no payback social, no retorno que possam ter do ponto de vista de impacto estrutural, a questão da monitorização e a questão da própria governance. Portanto, o balanço que temos destas visitas foi muito positivo, permitiu pelo menos tomar contacto com uma realidade que existe e que está a acontecer, e acho que agora estão criadas as condições para que em termos de follow-up se possa desenhar esta matéria. Pronto, basicamente é estas notas que eu queria dar e passamos agora então à discussão, né? E pronto, eu agora faço aqui um bocado de papel duplo, foi de direção mundial, e portanto eu passava a importância deste projeto, o que é esperar para o futuro, pronto, e iniciar aqui um bocado a discussão. Depois também iremos ter, obviamente, aqui algumas questões com a audiência, né, com as pessoas que temos aqui. Obrigada. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, mas eu digo sempre bom dia. Só para, e como está a ser gravado, para quem não nos conhece, o Grupo de Trabalho das Multilaterais é uma parceria entre a ICEP, que apoia a internacionalização, como sabem, é a agência pública que apoia a internacionalização, e o GPA do Ministério das Finanças, que acompanha as instituições financeiras internacionais, acompanha e gera a gestão da participação de Portugal nestas organizações. Este grupo surge exatamente da necessidade de haver aqui uma cooperação entre os diversos atores, e juntámos a este grupo um conjunto muito relevante de parceiros. A PTPC está a iniciar os trabalhos nesta área, mas já há muitos associados e entidades representativas do setor AEC têm vindo a colaborar connosco e a cooperar connosco, e temos um plano integrado do mecanismo. Só para referenciar algumas mais diretamente ligadas a este setor e aqui presentes: a ECOP, CPCI, a PPA, a PPC. Por isso, as empresas deste setor já há bastante tempo que têm um conjunto de entidades a promover. Agora, a verdade é, este é um mercado enorme e não é um mercado para grandes empresas só. A verdade é que a maior parte das empresas que têm ganho contratos das multilaterais são pequenas e médias empresas, ou mesmo consultores em nome individual, engenheiros, consultores e assim. Agora é preciso escalar, usando a palavra que usámos hoje de manhã várias vezes, e é preciso aqui haver mais empresas a trabalhar e mais empresas a ganhar contratos. Eu diria que nestes últimos anos o problema não é a informação, porque a quantidade de ações que nós temos feito, a quantidade de empresas que têm participado nas ações sobre as multilaterais e a disponibilidade que nós temos, 100%, não só eu, mas toda a equipa, para capacitar as empresas, dizer-lhes como é que podem trabalhar neste mercado e prestar apoio personalizado, existe.
Ou seja, aqui é uma questão das empresas que não estão a ir, por assim dizer, usando uma linguagem muito prática, a jogo. Ainda hoje de manhã, a representante do BES disse: não me aparece ninguém português a concorrer. O problema é este: nós não estamos a concorrer 100% ao que poderíamos concorrer. Este projeto, espero, e esperamos todos, possa contribuir para que haja mais empresas. E quando eu falo em empresas, não falo só em empresas, falo também em instituições, ONGs, mais entidades nacionais, Build Collab, não só, a ir junto destas entidades, não só na perspectiva de concurso, mas também da parceria, da partilha de boas práticas. E aqui, na área da construção, temos muito isto. Construção, engenharia, arquitetura, pronto, tudo junto. Ou seja, este projeto é importante porque, mais uma vez, chama a atenção para as multilaterais. Mais uma vez, temos aqui, institucionalmente, vontade de promover. Agora, somos todos, e eu ponho-me aqui também, pronto, não é? Somos todos que temos de concorrer. Não é difícil, não é difícil. Os procedimentos são harmonizados. Pode ser difícil entrar, mas depois é fácil. Agora, é um mercado que tem muitas especificidades. Por isso, é bom haver plataformas e desenvolver nossas plataformas, mas, como eu digo sempre, não há nada que tira os sites das multilaterais e as plataformas das multilaterais. E aqui, daí que nós muitas vezes, uma parte do nosso trabalho é ensinar as empresas a ir a estas plataformas e a explorar estas plataformas. Porque mesmo para fazer as parcerias, e estávamos a falar das parcerias, a parcerias não se faz quando o concurso é lançado. A parceria faz-se quando o projeto, não concurso, o projeto está a ser negociado, está a ser aprovado nestas entidades. Ou seja, é nessa fase que temos de trabalhar e focar, e é essa fase que nós, pelo menos nós, no Grupo de Trabalho das Multilaterais e também a ICEP, não só com as IFIs, mas com as outras multilaterais, tem trabalhado. É para as empresas se posicionarem nessa fase e fazer parcerias nessa fase. Isso é essencial, dá trabalho, e por isso é que é bom trabalhar em conjunto, que é para exatamente se conseguir. Por isso, não tira as plataformas. Por outro lado, é muito importante não só o conhecimento, a informação e o digital, mas também o ir. E vocês foram e viram o conhecer as pessoas vos conhecerem, perceberem a diferente cultura, e vocês viram perfeitamente que os bancos são todos diferentes e a cultura é diferente. Aquela gente vem de toda a parte, são de todo o mundo, mas quando entram numa instituição, vestem a camisola da instituição e têm uma cultura muito específica. E há muitos concursos que não são publicitados. Para pequenos valores, há a possibilidade da adjudicação direta. E daí que, mais uma vez, o desafio é o que é que vai daqui surgir. Institucionalmente, não falta apoio e vontade. Agora também do lado de quem pode ir e concorrer e mostrar e ganhar, também tem de haver aqui alguma vontade e desejo e investimento. E aí, mais uma vez, estamos todos aqui, de braços abertos, para vos ajudar, apoiar, dentro das possibilidades, claro. Ninguém substitui os atores na própria execução. E ficava por aqui para a discussão. Por isso, no fim de contas, está... Está bem. Eu se calhar ia iniciar agora as coisas de forma diferente, em vez de passar aqui à mesa, íamos iniciar a discussão com quem está a assistir e depois a mesa também responde. Nós temos aqui representantes de algumas empresas, portanto, eu não quero estar aqui, de certa forma, a chamar as pessoas, mas temos representantes de algumas empresas. Portanto, se alguém quiser colocar uma questão, se eu próprio também, se não eu próprio também, primeira questão.
Alguém quer colocar uma questão, algum comentário, alguma dúvida? Temos aqui o representante da Zagop, penso eu, não é? Muito bem. Então eu vou chamar as pessoas... É uma inconfidência. Uma confidência. Eu procurei saber quem as pessoas Está estavam ali, aqui. está ali. A Zagop é uma empresa de Braga, correto? Não. Ne- Não. Não. Já qualquer coisa. Brasileira. Não, mas é portuguesa. É português, sim. É portuguesa. Peço essas coisas. Antes de boa tarde. Foi um lapso meu. Algum comentário, questão, outra coisa que queira colocar? Pedro Santos, da Zagop, boa Muito tarde, bem. parabéns, antes de mais, muitos parabéns de facto, pelo trabalho que está aí feito e dá para perceber que ele foi bem pensado, bem desenhado, bem executado e com a participação de todos os stakeholders que têm relevância e, portanto, parabéns por isso, o trabalho está feito e, de facto, este momento de divulgação merece este palco e esta atenção. Enfim, eu confesso que numa determinada altura da minha vida tive um contacto muito próximo com as multilaterais, neste momento menos, e consigo partilhar aqui o porquê. Enfim, na prática, nos últimos anos, a empresa distanciou-se um pouco destes concursos por uma forma, foi uma opção, e que teve a ver com algumas experiências em que, de facto, nos apercebemos de que o fator preço, e apesar de tudo, e nós sabemos que as multilaterais até são bastante razoáveis nisso, mas que acabava sempre por ser um contexto de competição em que nós sentimos que não conseguimos, enfim, agregar o nosso valor. Isto foi uma experiência que pode ter sido enviesada por meia dúzia de situações, mas tive no passado, e numa altura da minha vida que eu estava de um lado dos consultores, dos projetistas, em que aí a experiência era diferente, porque de facto a questão da valia técnica e daquilo que se conseguiria agregar na fase de proposta, ou seja, o diferencial que nós conseguimos trazer na fase de proposta, ou seja, senti uma clara diferença nestes dois mundos, tempos de projetista, tempos de construtor, e até de alguma forma concordo com ele. Pronto, portanto, só para dizer que as nossas experiências recentes fizeram com que nós nos afastássemos um pouco, mas de alguma forma, e eu estou aqui hoje também com esse objetivo, e também já tinha participado até num grupo de trabalho em que estávamos a testar a ferramenta, e de tentar, achamos que é hora de voltar, né, eventualmente a testar estes mercados e pronto, enfim, então é isso, enfim, acima de tudo dar os parabéns, de facto, e como disse e bem Inês, nós agora não podemos dizer que não temos ajuda e que não sabemos como é que se faz, nem onde é que é, e portanto acho que este momento é importante acima de tudo, por isso é uma pena de facto ouvir as multinacionais a dizer que os portugueses não aparecem, isso é uma coisa que deixa de alguma forma pena, não é? Enfim, nós gostávamos de ser vistos como os empresários que aparecem, né? que têm ousadia. Né? Enfim, eu acho que isto também acaba por ter tudo a ver, olha, um pouco com a audiência que nós temos aqui hoje, com estes momentos que estamos a viver em que as empresas estão completamente com a corda esticadíssima. Eu estou aqui com o computador em cima das pernas, houve um incêndio que apareceu agora. E acho que estamos todos assim, de facto, estamos a viver um momento em que as empresas deviam também, e essa é uma reflexão que nós temos tido internamente, que de voltar a ter a coragem de voltar a crescer um bocadinho, a estruturar as nossas equipas, a voltar a dar espaço para estarmos aqui nestes fóruns, a trabalhar pelo setor, a procurar os mercados novos com calma. Isto precisa de calma, né? Isto não pode ser um ato de fé. E eu acho que as empresas portuguesas neste momento estão a precisar de oxigênio para ter essa coragem, né? Para tapar a ferida da década da crise e poder, com isto tudo, e agora com os astros aqui alinhados, né? Com as bases preparadas. Portanto, eu acho que tudo começa com estas coisas, ter o vosso trabalho fundamental, o mercado que está aí, e pronto, agora é de facto, como disse Zero e bem, a vez dos empresários. Não tem nenhuma questão em concreto a colocar? Em concreto, não. Eu na altura, eu experimentei a ferramenta na animação e, portanto... O que é que pareceu a ferramenta? Como? O que é que pareceu? Acha que é útil a ferramenta? Pareceu-me bastante bem, gostei bastante dos filtros, foi bastante rápido. Muito bem. De facto, acho que é uma ferramenta que cabe nestas agendas do dia-a-dia
seja, não é suficientemente ágil para isso e, portanto, porque isso tem de sempre ser assim, não podemos tirar simplex, né? E, portanto, parabéns por isso. Muito bem. Penso que temos aqui um representante de uma empresa muito inovadora, né? Eu não sei o nome, está aqui. Filipe Dourado. Engenheiro Filipe Dourado. Filipe Dourado, faz favor. Não. Que é de uma empresa também muito inovadora, que é a P... Sim, SP. SP, muito bem. Faz favor. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui a convocar as pessoas para a discussão. Desculpe lá, Filipe. Eu não estive cá de manhã, portanto não sei exatamente o que é que se falou. Muito bem. Mas conhece o projeto e aquilo que foi o projeto? Sim, conheço o projeto. Muito bem. E acho que é uma ideia excelente e eu tenho alguma, apesar de ter este aspecto de rapazote, já tenho 55 anos e 20 e tal anos de experiência e direção de empresa internacional. Muito bem. E deparei-me sempre no passado com uma frustração, é a palavra que me sai, sendo português e andando a fazer obras. Por exemplo, não sou executante, sou fornecedor, desenvolvo materiais de alta tecnologia e faço desenvolvimento e venda em países palopes. Não é? É uma empresa portuguesa sediada em Elvas, já agora, que é uma terra muito bonita e que aconselho a visitar, onde tive uma experiência com um projeto que correu muito bem, o projeto CREM, em que houve de facto uma coisa que funcionou bem, que foi um projeto de financiamento europeu, em que fez com que uma empresa com um cluster de alta tecnologia fosse instalada em Elvas, e está lá até hoje e exporta para mais de 30 países hoje em dia. Mas a frustração que eu sinto é que as empresas portuguesas, e conhecendo a realidade espanhola também, que também trabalho em Espanha, sou diretor da empresa em Espanha, é que os espanhóis sempre foram muito mais agregados, mais defensores do seu mercado, e os portugueses sempre sentiram essa falta de apoio, por um lado, e aquilo que o colega falou também, e que acho que é uma verdade lá para Alice, é que quando chega ao momento do valor, de comparar preços, a parte económica e financeira vem sempre ao de cima e muitas vezes as empresas portuguesas, mesmo lá fora, optam por fornecedores locais em vez de optar por empresas portuguesas que têm vantagens, obviamente, de qualidade, que não oferecem outros players nestes mercados. Estamos a falar em mercados como o Brasil, como Angola, Moçambique e outros, e que localmente têm sempre ofertas mais baratas, e no caso do Brasil é uma realidade. Até porque o mercado é um mercado, costumo dizer isto, mas que não se rege pelos padrões de qualidade e de exigência e de controle que existe, por exemplo, no mercado europeu, onde há normas, onde há uma série de certificações, por exemplo, que exigem gastar dinheiro, e isso custa dinheiro às empresas e por isso são menos competitivas. E, portanto, é a minha opinião, e isto é uma pergunta que eu deixo em aberto, é que se esta plataforma vai funcionar para esta funcionalidade de agregar valor e interesse, e não temos de ter medo da palavra, de lobby, para que as empresas portuguesas, de facto, funcionem como um todo e que, de uma vez por todas, pense que o interesse da empresa não se pode olhar só para o interesse da empresa, tem que se olhar para o interesse de Portugal. E muitas vezes olhar só para o valor que vamos ganhar por optar por um concorrente mais barato. Se não sendo ele português, estamos a retirar valor a Portugal. Estamos a retirar empregos, estamos a retirar valor adicionado ao mercado, economia de escala, e portanto isto é muito importante, e os espanhóis já fazem isto há muitos anos, e nós temos, já no passado até a nível político, algumas declarações de que é muito difícil que uma empresa portuguesa trabalhar em Espanha, é uma realidade. Aliás, já não sei quem é que disse isto, não sei se foi o Cavaco Silva, se foi o Mário Soares, se foi alguém ter dito isto assim claramente, numa reunião em Espanha. E portanto acho que a questão é uma ideia excelente. Eu ainda não entrei na plataforma, porque eu estou aqui a falar de pé, sempre com os pés no ar, portanto vou experimentar, prometo. Mas a questão é se é essa a finalidade desta plataforma. Muito bem. Sr. José, se calhar passava a palavra para responder a esta questão da plataforma e depois passamos a outras pessoas, para criarmos aqui mais dinâmica. Claro que sim. O que é que me parece, Engenheiro Filipe Dourado, que a nova diretiva europeia da sustentabilidade, pronto,
que já é, digamos, obrigatória para grandes empresas e vai ser para as outras em breve, acaba por potenciar por si só essa ligação, porque nós vamos ter que procurar fornecedores que respondem aos requisitos que são impostos pela diretiva. Pronto, e a PTPC vai ter essa conversa muito a sério com os nossos sócios, que é um dos casos, a ESP, e por isso a ESP vai ficar muito bem, pronto, se as coisas correrem bem, a ESP e outros fornecedores vão ficar mais bem posicionados para a participação em concursos, porque as empresas vão naturalmente preferir determinados fornecedores, porque são aqueles que estão, enfim, estão, em termos de compliance, respondem a uma série de requisitos que outras empresas não respondem. Portanto, eu diria que essa preocupação, e eu conheço a sua empresa, acho que o futuro é risonho para si porque responde a estes requisitos. Isto é a primeira resposta. E depois, claro está que esta plataforma vai ajudar a encontrar estas ligações e claro está que as empresas portuguesas vão preferir fornecedores de excelência que sabem que correspondem. Pronto, há sempre o fator preço, e isso é um facto, não é? Mas há outros preços que se pagam pelo preço, mais tarde, não é? Bem, está ligado ao técnico? Está ligado ao técnico como está ou não? Técnico, mas estou aqui pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Muito bem. Não sei se quer fazer algum comentário, pronto, acho que é importante. Não, temos aqui a perspectiva de alguém mais do mundo da ciência e da inovação. Se quiser fazer algum comentário, ou seja, a ideia é termos a perspectiva das empresas, mas também de quem está do lado da competência, da investigação. Se quiser fazer algum comentário, temos muito gosto. Por favor. Tá, muito obrigado, agradeço muito o convite que foi feito. De facto, julgo que, e agora do lado do Instituto Superior Técnico, portanto, da Universidade, acho que tem aqui um papel, digamos, também muito importante, portanto, as entidades do ensino superior, em promover e poderem desde cedo, não só para elas próprias, também e naquilo que já é muita atividade do lado de prestações de serviços e de contactos com o meio empresarial, mas também a nível da formação e do lado da engenharia alertar, digamos, para aquilo que desenvolveu e muito bem, portanto, e que eu tive a oportunidade, digamos, neste momento de perceber melhor, digamos, qual o vosso objetivo e aquilo que foi, digamos, o produto, digamos, deste projeto. Portanto, é muito importante também o nosso papel aí. A nível das sociedades científicas, também, aí sinto-me menos preparado para poder fazer alguma pergunta e tenho uma curiosidade, enfim, mas diga, a ideia é essa mesmo. Portanto, estamos aqui para responder às curiosidades. Sim, naturalmente que o papel da sociedade científica acaba por se ligar muito àquilo que também é o meio empresarial, portanto, há essa relação muito próxima, desejável, portanto, é esse também o objetivo, e portanto, de que forma é que realmente podemos nós também promover e beneficiar nós próprios e ajudar nesse sentido. Aí sinto-me menos à vontade, não sei se podem dar alguma chega nesse sentido, gostaria muito. Sim, eu passo à doutora Inês já em termos mais genéricos e depois a Rita Boa. Portanto, o nosso representante aqui do técnico perguntava como é que o mundo académico, a universidade, podem colaborar neste tipo de projeto. Sim, se calhar a doutora Inês em termos mais genéricos e depois a Rita enquanto PTPC. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, o técnico é daquelas entidades que têm até participado em concursos de multilaterais e realizado vários trabalhos para estas entidades. Ou seja, a academia, por assim dizer, as universidades, são não só um potencial prestador de serviço a estas entidades, entrando em concursos, para atividades que elas desenvolvem muito, porque estas entidades são entidades de conhecimento, entidades que desenvolvem inovação, que desenvolvem boas práticas, e aí as universidades muitas vezes são aquelas que melhor estão bem colocadas para fazer isto.
e também são entidades que fazem muitos diagnósticos, levantamentos e trabalhos que muitas vezes são os estudiosos ou académicos que têm mais perfil para os fazer. Por isso aí as probabilidades de trabalho são muitas, ou individualmente ou trabalhando em parceria com entidades locais, que acontece muito. Por outro lado, as universidades são parceiras das empresas, como já foi aqui referido, e cada vez mais aparecem projetos nestas entidades que requerem que haja uma componente também de suporte que só as universidades podem favorecer. Por isso, o universo de oportunidades para as universidades é enorme, quer como parceiros, quer como meros prestadores de serviços. Concordo plenamente e de facto é um potencial enorme que temos no país, que apesar de ser um país muito pequeno, como já foi dito várias vezes, mas tem de facto estas universidades de relevo e de excelência internacional, e nomeadamente na área da geotecnia, que por acaso é uma área que eu também me é muito próxima, comecei a minha atividade com projeto de obras geotécnicas, não é? Portanto, tive muitos contactos com a SPG, conheço muito bem, que é uma associação também de excelência, com entidades relevantes, muito relevantes, e eu acho que é uma área em que precisamente o conhecimento português pode dar cartas em muitas geografias mundiais, e é um tema que, apesar do que se ouve, enfim, de facto também está ligado não só na parte das obras estruturais, geotécnicas, mas também na parte dos critical materials, critical resources. É algo que a mineração, a atividade de mineração tem também muitos trabalhos de geotecnia, é algo que, embora estamos aqui num círculo mais fechado e podemos falar, que é algo que tem imenso futuro, como sabe. E muitas das geografias que falámos têm problemas geotécnicos muitíssimo relevantes. Por exemplo, a Colômbia foi falado, há muitas tunelação que tem que ser feito, túneis, obras de grande porte de geotecnia. Em tudo isto que falamos, a geotecnia está sempre presente e é um conhecimento muito forte português. Basta ver que o Rio de Janeiro, não é? A marginal do Rio de Janeiro foi construída com engenharia portuguesa, não é? Pronto, e isso, como é que se chama aquele sítio onde as pessoas correm, tem um nome, agora não me lembro. Calçadão. Aquilo foi engenharia, mas tem outro nome, não é? Esse que eu queria dizer. Flamengo, exatamente. Foi feito com engenharia portuguesa, como sabe muito bem. E é isso, acho que a geotecnia tem imenso potencial para a internacionalização, e estas multilaterais, como disse a doutora Inês Jacques, me permitem precisamente, e eu conheço também o Fundec, por exemplo, vocês podem prestar serviços altamente diferenciadores. Eu diria que não é bom estarem a competir como projetistas, mas a universidade é outro tipo de conhecimento, estudos mais prospectivos nestas áreas. Acho que é muito interessante e vamos com certeza falar. O técnico faz parte da nossa comissão executiva e do nosso conselho estratégico, vamos com certeza falar. Peço desculpa, mas esqueci-me de um ponto. Eu falo sempre de negócio, oportunidades, mas falta depois a parte anterior, que é a parte e aqui para as universidades e técnico, estas multilaterais também são um manancial para a promoção de colocação de pessoas e, sobretudo, algo que não é muito explorado, que às vezes não se tem noção, durante a própria licenciatura ou pós-graduação que os nossos como é que se diz, estudantes, que não são estudantes, já estão nos universidades, são estudantes, pronto, estão a fazer, há certos internships e programas em que as pessoas podem fazer um género de cursos nas próprias entidades, ou seja, não há só colocação pós-curso, há também durante. E não só nas multilaterais que nós estamos aqui a falar, e como nós estamos aqui numa área mais de engenharia, por exemplo, no CERN, que é em Genebra, também há essas oportunidades, ou seja, é algo que para engenheiros pode fazer muito sentido e para o Instituto Superior Técnico faz, não sei se alguma vez pensaram também em explorar isso, é bastante interessante. Já agora, só pegando nisto, acho que isto é uma excelente ideia.
E isso era uma forma de nos aproximar destas entidades, não é? Termos lá engenheiros portugueses jovens, que depois até regressam, espero. O problema é se eles depois ficam lá, não é? Portanto, não é problema, não podemos pensar assim. E a mesma coisa acontece, pronto, isso era um bocadinho aquela perspectiva do Build Collab. A ligação do Build Collab era também muito isso, o Build Collab, fazer esta ligação e depois atrás de se elevar empresas, mas é uma excelente ideia. Nós temos aqui também o Dr. João Pisco, que tem uma grande experiência nestas áreas, que pode também trazer-nos aqui o seu testemunho, a sua experiência. E obrigado. Da PPA. Da PPA, sim. Portuguesa para a Água. Muito obrigado. Agora deixa-me dar nota. A Parceria Portuguesa para a Água é um exemplo muito conhecido de sucesso na utilização das multilaterais e num setor por ser muito crítico, que é o da água. Portanto, acho que é importante estar aqui e também darmos a sua experiência e já agora pensa que isto pode ser o futuro. Muito obrigado pelas gentis palavras e começo desde já por felicitar o projeto. Tenho aqui 4 questões, sendo que a quarta é a mais relevante. A primeira é trazer aqui coisas de cariz doméstico, que é a nível do grupo de trabalho multilaterais. Se calhar estou aqui a meter a pata na poça, por alguma razão institucional, mas de alguns anos a esta parte, nós vimos falando da importância também de ter a PTPC representada no grupo de trabalho dos multilaterais. Mas como já lá temos lá a Confederação de Construção, etc., mas já vai ficar provocação, novamente. Outra também que gosto sempre de referir, porque acho que é um setor também onde Portugal tem competências relevantes para a intervenção nestes projetos, é o setor de gestão de resíduos, e nós há muitos anos que trabalhamos muito próximo com a Associação Smart Waste de Portugal, e eu penso que é também uma lacuna a termos nessa estrutura, nesse grupo de acompanhamento que funciona muito bem. A segunda questão. Aprende-se mais, já é Rita Moura, o Dr. Jaime Casado, aprende-se com esta questão da plataforma, que eu não conheço em grande detalhe. Sim, mas isso a plataforma, depois talvez o Dr. Felipe puder dar. Muito bem. Que se prende com o seguinte: nós há uns anos atrás tivemos uma experiência, inicialmente, por exemplo, muito bem sucedida, foi uma iniciativa dinamizada pelo Grupo de Trabalho das Multilaterais, com grande apoio do Ministério das Finanças, que foi desenvolver uma plataforma que chamava-se Parcerias para o Desenvolvimento. O grande problema é que foi desenvolvida, funcionava impecável, mas assim, o problema foi depois a sua sustentabilidade em termos dos custos de manutenção, da operação, da atualização da informação. E, portanto, ao final de um ano e meio, foi-se tornando gradualmente obsoleta. E sabemos as razões, porque os custos da sua operação e manutenção eram de facto elevados. Portanto, aqui a questão que eu colocaria é se agora que temos uma plataforma fresquinha, novinha, se estão pensados os mecanismos de assegurar a sua atualização ao longo do tempo, por assim dizer. O terceiro é mais um tópico de reflexão, se calhar para a próxima reunião do Grupo de Trabalhos Multilaterais, que é, eu ouço muito a expressão de conjunto de instituições onde as empresas portuguesas, entre aspas, não aparecem, onde estamos claramente subrepresentados, são conhecidas, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Corporação Andina de Fomento, o BERD, nas outras estamos bastante bem. A percepção que eu tenho tido é que, à medida que o Banco Europeu de Investimentos vai alargando o seu mandato internacional, que as empresas portuguesas têm apanhado bem essa boleia, e, portanto, se calhar aí é uma área de investimento futuro, uma vez que estamos a jogar com uma multilateral mais próxima de nós, chamemos-lhe assim. A terceira questão, e essa para todos, é estas coisas nunca acabam, e, portanto, imaginem que daqui a 2 ou 3 anos vamos ter um novo projeto desenvolvido pela PTPC ou por qualquer outra entidade, mas também dedicado a esta área. O que é que vinham como coisas a repetir no âmbito desse projeto? Há que certas coisas podem bater a cadência, e que outras iniciativas é que fariam atividades, poderiam fazer parte dessa fase 2 de um projeto. Bom dia novamente.
estamos a falar de um mecanismo de acompanhamento do mercado das multilaterais, não no grupo de trabalho das multilaterais, é sempre a mesma coisa, pois estes nomes são muito complicados. Sim, efetivamente temos falado, a questão do mecanismo, o mecanismo é, para quem não sabe, fundado pelo Grupo de Trabalho das Multilaterais ICEP-GPAR e que engloba depois todo um conjunto de entidades que de alguma maneira manifestaram e têm vindo a colaborar connosco nesta área, ou seja, são a PPA, há mais de 10 anos que temos vindo a trabalhar, temos um plano integrado e uma aposta consistente na área das multilaterais. É um grupo que neste momento tem 14 entidades que foram a dada altura selecionadas e que no seu agênese, em 2009, eram aquelas entidades que eram mais representativas do setor e dos vários setores que eram também mais relevantes para as multilaterais. Nessa altura não havia PTPC. Nós temos vindo faseadamente a alargar o mecanismo. Entrou a plataforma portuguesa das ONGs mais recentemente, a CIP, muito pela sua relação ao Business Europe na União Europeia, ou seja, o mecanismo é de um ponto de vista de continuidade. Agora, e este projeto é exemplo disso, nós não deixamos de cooperar com as outras entidades todas que existem em Portugal nesta matéria. Naturalmente, e mantendo-se este desidrato da PTPC, pode fazer sentido a sua inclusão formal neste mecanismo, mas no fim de contas é mais isso. Relativamente à Smart Waste e à parte dos resíduos, também já temos tido contactos com eles, mas não tem havido grandes desenvolvimentos. Relativamente aos mercados, nós temos às multilaterais e às várias, umas onde nós somos mais representativas ou outra. Eu queria fazer uma distinção entre o que são resultados públicos e que nós reportamos, fazemos um folheto a reportar, e o que são aqueles resultados que nós não vemos. E o BID é um exemplo disso, ou seja, os nossos resultados com o BID não são muito bons, mas nós sabemos que temos imensas empresas a trabalhar em projetos financiados pelo BID, mas estão a fazer, muitas vezes, com empresas locais na América Latina, porque o mercado da América Latina e Caraíbas, como vocês sabem, e sobretudo nesta área das infraestruturas, requer muito a presença local, o que faz com que não apareçam nas estatísticas afetas a Portugal, e para além disso também aparecem muito em consórcios ou em subcontratação. Por isso o BID é um caso específico. A CAF, como nós sabemos, tem sido mais virada para a parte de financiamento de grandes projetos, neste momento está a rever um bocadinho e não gera procedimentos de procurement diretamente, ou seja, nós não temos uma listagem das empresas que trabalham em projetos financiados pela CAF. Os espanhóis conseguem fazer esse levantamento todo porque têm milhares de pessoas no terreno. Nós, infelizmente, não conseguimos fazer esse levantamento e se as empresas também não nos informarem é um bocadinho difícil. O BERT, temos tido sucesso com consultores em nome individual e na Technical Cooperation, em que são aqueles concursos que não aparecem e nem aparecem nas estatísticas. Ao nível daqueles concursos públicos é que não temos tido muitas empresas a participar, isso tem a ver muito com os mercados. A verdade é, e nós sabemos, estamos aqui, não é? Que não temos muitas empresas a trabalhar na Europa de Leste, nos mercados do próprio BERT. De qualquer maneira, nós no Grupo de Trabalho das Multilaterais, na área das multilaterais da ICEP, temos feito um esforço sempre de continuar continuamente, e foi de propósito, que eu repeti a mesma palavra, de tentar alertar as empresas para as multilaterais onde menos as pessoas trabalham. E caso disso, não foi aqui mencionado ainda, mas o caso disso, por exemplo, é o sistema das Nações Unidas.
Estamos a falar de um mercado de mais de 20 milhões de dólares, 1.000 milhões de dólares de aquisições todos os anos e com oportunidades para empresas da área do ASI e em que não temos também uma grande atividade das nossas empresas. E continuamente vamos fazendo essa promoção, ou seja, nós tentamos cativar as empresas para essas áreas. Já agora foi lançada hoje a divulgação, por isso talvez ainda não tenham visto, ainda não enviei aos parceiros do mecanismo. Vamos fazer uma sessão prática, mesmo prática, e dá para dar um exemplo do que nós também fazemos, sobre a plataforma United Nations Global Marketplace no próximo dia 5 de julho, das 10 às 12 horas. Vai ser uma sessão prática, passo a passo, de navegação na plataforma, como trabalhar a plataforma, como se registar, atualizar o registro, aceder aos concursos, ver os parceiros, ver quem é que está a trabalhar. Serei eu a dar essa capacitação, essa ação, e é algo que nós fazemos regularmente, ou seja, nós estamos sempre a tentar não só que as empresas trabalhem com aquelas entidades que já trabalham, mas também. Estas ações destinam-se muitas vezes para iniciantes, mas não só, porque o que nós notamos é que, eu vou dizer de uma forma muito prática, eu tenho reuniões com a mesma empresa, mas com pessoas diferentes ao longo da minha vida, já tenho 26 anos, e muitas vezes estou a dizer exatamente a mesma coisa. Mas é pessoa diferente, ou seja, nós aqui temos um problema também que as pessoas mudam nas empresas e perde-se o conhecimento sobre as multilaterais. Inclusive, eu às vezes sou eu que digo quais são os projetos que a empresa ganhou nas multilaterais, que não há essa referência na empresa. Por isso, já agora deixava essa nota. Muito bem, ok. Sim. Ora bem, Dr. João Pires, olha, desde logo, o que é que eu fazia diferente neste projeto? Que achei uma pergunta interessante. Como o Luís Gomes disse, este projeto começou em lockdown, não é? Portanto, nós começámos e começou o lockdown. Portanto, e o que é que eu fazia diferente? Claramente tinha falado com a PPA. A PTPC e a PPA partilham escritórios ali no LNEC, que tinha sido muito frutífero ter aprendido alguma coisa, porque a PPA, nesse aspecto, tem um contacto com os multilaterais muito interessante e, como sabe, nós temos esta proximidade e foi uma pena. O lockdown levou-nos a isso, porque de facto essas coisas depois das ferramentas digitais apareceram, mas perdeu-se aquele tempo inicial em que eu teria naturalmente falado consigo e bater à porta, não é? Pronto, e isso faria diferente, falaria com mais entidades. Pronto, isso é uma fraqueza deste projeto, temos que admitir, mas isso não há nada a fazer, é uma circunstância. O que é que eu faria diferente também no projeto? Acho que também tentava levar alguns associados a estas visitas, que têm um custo elevado, esse é o problema, ou então, se fosse possível, não sei, teria gravado em vídeo as reuniões que tivemos, porque é muito difícil transmitir a verdadeira essência daquilo que foi ali discutido e que foi muitíssimo interessante. Vamos tentar reproduzir da melhor forma, mas é sempre diferente as pessoas estarem presentes. E o que é que eu faria diferente num futuro projeto? Se calhar um projeto interdisciplinar, se calhar procurando, porque lá está, não sou eu, é a PTPC. Nós entendemos que o país é realmente muito pequeno e temos que trabalhar em conjunto. E se calhar, entidades como a PTPC, como a PPA, como outras, temos o cluster do Mineral Resources, que é muito aberto a isto, temos o cluster da ferrovia, por que não trabalhar num projeto conjunto em que apostamos em áreas muito específicas e que juntamos esforços e os conhecimentos, porque somos um país realmente muito pequeno e quanto mais andamos por fora, mais nos apercebemos disso. Muito bem. Não sei se nessa plataforma quer dar uma nota. Sim, eu posso dar aqui só uma coisa. Relativamente à questão da plataforma, portanto, ela está construída de forma a ser automatizada, não requerendo qualquer tipo de custo de manutenção, apenas o alojamento nos servidores. À medida, naturalmente, que novas valências lhe forem atribuídas, aí sim haverá custos adicionais, mas, por exemplo, desde logo abrir a plataforma às outras multilaterais é uma questão de programação informática e ela automaticamente assume e vai buscar informação aos outros bancos. Portanto, é um custo muitíssimo residual.
isto é, porque não existe intervenção humana, porque aquilo não é carregado, não, okay? Não é tudo feito de forma automatizada. Hoje de manhã estivemos a falar de digitalização, inteligência artificial, etc. No fundo, estamos a aplicar um bocadinho estes conhecimentos, estes conceitos aqui. O que é que ela pode ter no futuro? Pode ter várias coisas, também um bocadinho às vezes para libertar e para aliviar a carga da Inês no facto de ter estar a repetir várias vezes a mesma coisa à mesma entidade, eventualmente carregar cursos ou formação online sobre procurement. Cada empresa que tem acesso naturalmente à sua página específica vai ficar a saber quais foram os concursos que concorreu, o que é que fez, o que é que ganhou ou não ganhou, se teve a possibilidade de fazer um preço melhor, se o concorrente ganhou porquê, ou seja, há toda esta possibilidade que não foi obviamente objeto deste projeto, porque ele foi limitado naquelas duas valências que eu explicava. Há aqui a plataforma pode fazer tudo isto, é evidente. Aí precisa de investimentos, precisa de trabalho, etc. Serão outros projetos. Mas para já aquilo que está, ela está preparada para ser automatizada. Posso? Pode ir. Não, só tenho de dar uma nota porque pode. Eu percebi o que queria dizer e não estou a dizer. Não, é só porque posso ser mal entendida. Eu não me importo de repetir a coisa 600 vezes, está bem? E estou disponível. Só era mais dar a nota que às vezes nas empresas perde-se o conhecimento que não devia. Normalmente e relativamente a tutoriais, nós também estamos a fazer esse trabalho, e como toda a gente, de fazer mais ações gravadas. Nós normalmente não estamos a gravar estas sessões, por exemplo, que eu vou fazer no dia 5 de julho, não gravo propositadamente para permitir que as pessoas estejam mais à vontade para colocar perguntas, porque é uma questão que nós notamos muito, para além das autorizações que têm de ter das pessoas, as pessoas às vezes quando sabem que está gravado não estão tão à vontade para dizer aquelas coisas que nós queremos que as pessoas dizem, que sejam honestas, que ponham as questões à vontade. Mas a ideia é fazer também algum trabalho de tutoriais nesta área para colocar. Relativamente vou aqui ser mazinha, mas pronto, mas eu sou mazinha sempre construtiva. Não há plataformas automatizadas e então na área das multilaterais é impossível porque elas são, apesar de haver uma coerência e dos próprios sites estão constantemente em atualização e em melhoria, e o que se nota é que até por questões o hino nacional, por questões de segurança que são cada vez mais prementes, está a haver algum bloqueio das próprias entidades e dificuldade na passagem, no acesso à informação e aos próprios links que são disponibilizados, ou seja, e há todas aquelas, o que dificulta o trabalho da inteligência artificial, e é uma nota. Relativamente, e eu não falei nisso até para deixar ver o que é que se diria da própria plataforma, houve uma experiência sim que foi dinamizada ao nível da Secretaria de Estado das Finanças com parcerias para o desenvolvimento, mas o que estas plataformas normalmente que são desenvolvidas pecam muito é pela abrangência dos concursos e pela própria tipologia de concursos e classificação de concursos que é feita. Concursos ou projetos? Porque aqui temos de distinguir as duas coisas. E está aqui ainda uma mistura nesta plataforma de projetos e concursos que são dois conceitos diferentes. Um projeto é o Banco Mundial, por exemplo, diz que vai apoiar o programa de saneamento de águas no país X. E no âmbito desse projeto, há um conjunto e um procurement plan, um conjunto de aquisições que vão dar origem a concursos individuais. Aqui a questão que se levanta e para a formação de parcerias é que nós não vamos fazer a parceria quando o concurso para o fornecimento do projeto de engenharia sai.
A parceria, se for necessária, ou para a construção da ETAR. A parceria faz antes, como eu disse inicialmente. E é o conseguir fazer a inteligência artificial ir apanhar os projetos nesta fase e haver uma listagem ou informação sobre os projetos nesta fase é que é a dificuldade. Porque, efetivamente, existem plataformas internacionais que estão a fazer a linkagem a todas as multilaterais e estão a fazer a parte de concursos. Isso é o serviço mínimo, 600 US dólares ou mais, 1000, consegue-se ter essa informação em várias plataformas internacionais. Para eu aceder a este trabalho não fazem as máquinas, porque a classificação das multilaterais dos concursos é toda diferente, dos setores é diferente. Eu, na fase do pipeline, eu tenho de ter um motor de busca de inteligência artificial que me vai fazer, se não for uma pessoa a ver, com os olhos, eu tenho de ter um motor de busca a fazer, varrer documentos de PDF, a ver documentos Excel, documentos do Word. Isso é complicadíssimo. A inteligência artificial fazer isso ainda, porque é muitas tipologias, ou seja, aí há uma mão humana. E por isso aqui deixava o desafio desta plataforma, onde é que está a mão humana, porque a mão humana é que vai fazer o sucesso desta plataforma, ou um sistema de inteligência artificial muito bom, que o que eu conheço das plataformas internacionais está todo sempre validado por mão humana ainda. Mão humana, olho humano. Da minha parte, só reiterar a total disponibilidade para continuar a trabalhar com a PTPC, com todos, e em meu nome da ICEP, temos aqui o gestor e especialista da fileira Jorge Salvador, só referenciar, e também da parte do GPR, e não só, também de outros parceiros internacionais e parceiros institucionais portugueses. Ou seja, eu queria só deixar a nota, nós aqui falámos muito dos bancos, mas, como sabem, nós acompanhamos também, já referenciei as Nações Unidas, temos também a União Europeia, há todo este trabalho no âmbito da União Europeia que vocês têm ouvido falar do Global Gateway, há todo um trabalho que está a ser feito pelas várias instituições que existem em Portugal, desde Camões, Ministérios das Infraestruturas, tudo isso, ou seja, existe uma vontade de alinhamento, de cooperação e de trabalho em conjunto, e que penso que vai beneficiar bastante o setor. E gostaria daqui de deixar essa nota, e não só ao nível das multilaterais, como das multilaterais com a cooperação portuguesa bilateral. Por isso estamos a ver, é o nosso desejo, como poderemos mais trabalhar em cooperação e acrescentar aqui valor a propostas que possam eventualmente ser de empresas portuguesas. Por outro lado, gostaria de dar a nota que pode ser considerado um seguimento deste projeto, apesar de que é autónomo, mas é, e que também estarão a receber nas caixas de correio, ou se não, digam, nós vamos promover ao Banco Mundial e ao BID uma missão empresarial de 14 a 16 de novembro, com possibilidade de extensão a 17 de novembro. Ainda estamos a receber inscrições, já temos inscrições, incluindo de pessoas da AEC, ainda não chegou, vai chegar, já está no LinkedIn, mas ainda não enviei, estou aqui e ainda não enviei o e-mail, era um comentário só ali. E não enviei porque para vocês sou eu que envio, não é o sistema informático, é personal, é os nossos parceiros da PPA, só para quem não está a perceber o contexto, está a haver aqui uma conversa bilateral pelo meio, mas pronto, já fez aqui mas só a nota, pronto, se estiverem interessados,
Até 3 de julho ainda estamos a receber manifestações de interesse para a missão ao Banco Mundial e BID, que penso que será bastante interessante e que vai na linha, ou seja, nós tentámos eventualmente, e falámos disso, de envolver, associar empresas, mas isto era um SIAC, teríamos sempre que ter um contexto muito particular, mas esta missão vai acontecer e é gratuita, ou seja, a única coisa que os participantes têm de pagar, que não é pouco, mas é só isso, é a sua deslocação e estadia, todo o trabalho de agendamento, de programação, das reuniões no Banco Mundial e no BID, fazemos nós com os nossos representantes gratuitamente para as empresas. Já é para terminar então. Bom, já vamos com um tempo avançado e, portanto, é no fundo dizer-vos que é com muito gosto que vos vejo aqui, com pena que não estejam mais pessoas, mas no fundo pedir-vos para passarem a palavra de outras empresas que possam ter interesse, especialmente PMEs, para as chamar também para a associação, para a PTPC, para o Cluster AEC. Pronto, que no fundo isto é um espaço de cooperação, de convergência, é por isso que nos pautamos, no fundo, por cooperar e convergir, e não só dentro do AEC, mas também fora, tudo aquilo que faça sentido integrar neste ecossistema alargado que é a arquitetura, engenharia e construção. Portanto, é isso, agradecer-vos e pedir-vos que passem a palavra. Muito bem. Com base nisso concluímos então. Muito obrigado a todos.